boa noite. Hoje comigo tenho o Cândido Ferreira, e ele é candidato a deputado pelo Círculo do Porto pela Aliança, e vai-nos falar um bocadinho sobre o projeto e a candidatura. Olá, Cândido Ferreira. Antes de mais, muito obrigado pela presença. E eu primeiro começava mesmo por lhe perguntar o que defende a Aliança, quais são as bandeiras, por assim dizer, da Aliança nesta campanha. Olha, primeiro eu gostava de ir à gênese do Partido Aliança. O Partido Aliança surge porque nós identificamos que havia uma falência dos partidos tradicionais do regime e que não cumpriam a sua missão de defender os cidadãos e de ir ao encontro das suas necessidades. Isto entrando aqui numa componente mais filosófica, mas para perceber a nossa perspectiva, é uma componente filosófica, mas prática. Indo muito lá atrás, ao tempo dos Homo sapiens, os homens começaram-se a organizar em grupos sociais para defender os seus interesses, para se proteger e para, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades. E depois foi evoluindo até à constituição das tribos, dos países, por aí fora, e trouxe-nos até aos dias de hoje. Não é? E essa deve ser a missão fundamental dos partidos. É defender os interesses de uma comunidade ou de um Estado, satisfazer as suas necessidades e garantir a sua proteção. E o que nós sentimos é que, decorrente de condicionalismos ideológicos que os partidos têm, não conseguem satisfazer essas necessidades, nem conseguem ir ao encontro das necessidades dos cidadãos. E por isso surge o Aliança. E o que é que o Aliança defende? O Aliança é um partido que não tem uma ideologia política vincada como os outros partidos. O Aliança é um partido personalista, cujo foco principal é as pessoas, é ir à gênese da política pura, da existência dos partidos e da existência dos representantes dos cidadãos, que é para defender as necessidades. Está a faltar atualmente quem defenda os interesses das pessoas? Sim, eu faço a questão. Você revê-se em algum dos políticos ou sente que algum dos políticos o representa a si em específico? E eu, no meu caso específico, eu não sinto isso. Eu sinto que há um responsável, ou há uns responsáveis por conduzir a direção do país, mas, por outro lado, eu não sinto que eles representem os cidadãos. E essa é a resposta à sua questão. E por isso é que nós achamos que os partidos, os partidos estão muito agarrados às ideologias. E se nós repararmos, as ideologias têm décadas ou séculos de história e já não estão adequadas às necessidades do dia-a-dia. Num debate anterior, eu ouvi o Francisco Rodrigues dos Santos a chamar moderninho ao João Coutrinho. Mas se nós virmos e se nós pensarmos, o liberalismo é anterior ao comunismo. O liberalismo surge na Revolução Industrial e o comunismo surge como uma forma de as pessoas se defenderem do liberalismo. Porque as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, não tinham condições de trabalho, e depois encontramos aqui o extremo. Por onde é que devíamos começar para defender os interesses das pessoas? Eu acho que nós devíamos começar por ter um fio condutor assente em princípios, como tem a Aliança, que é personalista, cujo foco é as pessoas, é um partido humanista, que defende a dignidade humana, porque é para isso que os partidos existem. Os partidos não existem para defender o ambiente, ou para defender a economia, ou para defender uma ideologia. Os partidos são uma representação dos cidadãos para defender os seus interesses. Então o foco tem que ser a dignidade humana. Em termos práticos, temos que garantir que toda a gente tem um teto, toda a gente tem comida na mesa. E depois daí partir para isso é a nossa terceira fase, ou o nosso grande terceiro princípio, que é o sermos solidários e sociais. Nós defendemos, nós podemos dizer que economicamente, e não é a nível ideológico, é a nível económico, de vertente, de orientação económica, somos tendencialmente liberais. Porque acreditamos que o Estado deve ser pequeno e deve ser eficiente. Mas, respondendo à sua questão, tem que ser um Estado previdente e que tenha de ser assente em 3 pilares fundamentais para os cidadãos, que é a educação, a saúde e os apoios sociais, que é para nós nos sentirmos minimamente representados e defendidos pelo Estado. Não é? Nós, voltando outra vez ao tema da gênese da política, nós, enquanto cidadãos, fazemos um contrato social com o Estado.
Nós reunimos-nos em comunidade e temos um contrato com o Estado, que é, nós entregamos uma parte da nossa liberdade para que o Estado conduza, em vez de nós, uma forma, a comunidade ou a sociedade de uma forma global. Não é? E temos esse contrato social. E esses três pilares são absolutamente fundamentais para que esse contrato social funcione. Porque se eu entrego a minha liberdade, se eu estou disposto a contribuir, a pagar impostos, para que depois o Estado organize a sociedade, se ele me tira, por isso é que nós somos totalmente contra o liberalismo puro, porque se ele me tira estes três princípios básicos da sociedade, do contrato que eu fiz com o Estado, o Estado não funciona. E por isso também nós somos contra o liberalismo puro. Porquê? Porque se nós tiramos isso, estamos a tirar o tapete a milhões de pessoas que dependem disso para ter uma vida minimamente... Nós atualmente estamos no meio de uma crise pandémica que deu uma crise económica que ainda nos vai dar uma crise económica para além da que já temos. Sim. Qual deve ser um futuro próximo e qual deve ser, no seu ponto de vista, a direção do próximo governo? Devemos avançar por apoios, subsídios, baixa de impostos? Eu acho tipo de política acha que faz falta para tentarmos, de uma forma, tentar chegar ao máximo de gente e tentar resolver o problema do máximo de gente? Está claro que nunca se consegue resolver tudo ao mesmo tempo e infelizmente seria impossível, mas qual deve ser a direção de quem vier a partir do dia 30? Das políticas. Antes disso, quero dizer que os portugueses têm sido excepcionais. Portugal tem conseguido crescer mesmo durante a pandemia. Isso é fruto da nossa natureza, da nossa resiliência, mas também da nossa capacidade de perceber ou de confiar também no Estado que o tema da vacinação era absolutamente importante e que determinadas regras teriam que ser cumpridas para que nós conseguíssemos funcionar. E nós estamos a conseguir. Depois de uma grande quebra... A brincadeira, estamos habituados a levar pancada. Certo, é verdade. E depois de uma quebra significativa, nós, no início de 2020, nós estamos a conseguir crescer de forma paulatinamente. O que é que nós precisamos de trabalhar com muita incidência? Temos que devolver rendimentos às famílias. E eu acho que a única forma de nós conseguirmos dinamizar a economia é devolvermos algum rendimento às famílias, porque as pessoas estão asfixiadas, as pessoas estão asfixiadas pela carga fiscal, as pessoas, e não estou a falar só do IRS, estou a falar de tudo que as pessoas... Todos os impostos indiretos. Não é? Temos o IVA, que é o imposto mais cego que possa existir. E então, um dos passos passa por devolver alguns rendimentos aos cidadãos e que podem ser feitos das mais variadas formas. Não tem que ser obrigatoriamente com o aumento do salário mínimo. Naturalmente, nós temos que ter um caminho de convergência com os salários da União Europeia. Nós com baixos salários, altos impostos, alto custo de habitação, isto não começa a ser uma equação de difícil resolução? Sem dúvida. Porque o Estado é altamente consumista dos nossos recursos. Temos de ter um Estado, por isso é que dizíamos. Por isso é que, nesse sentido, nós admitimos que somos tendencialmente liberais. O Estado tem que ser mais pequeno e tem que ser mais eficiente. Mas isso não implica que nós tenhamos que, por exemplo, continuar com os salários dos enfermeiros congelados como estão há anos e que têm condições que em nada se coaduna com aquilo que eles têm feito e, sobretudo, com o trabalho que fizeram durante a pandemia. O mesmo estamos a falar relativamente às polícias, que não têm qualquer tipo de condições. A polícia e os outros órgãos de segurança são o garante da estabilidade e da soberania do país. Nós não podemos tratar assim não podemos
tratar assim as nossas polícias. Por isso eu acho que tem que haver um reforço efetivo da remuneração dos polícias. Não quer dizer que vamos aumentar os custos no Estado. Nós temos que ser mais eficientes, mas há 3 classes sociais que são fundamentais que o país, de alguma forma, corrija e dê a mão à palmatória e que lhes devolva a dignidade, que é os polícias, os enfermeiros e os professores. A situação dos professores é lastimável e eu questiono-me o que é que faz o Mário Nogueira há mais de 20 anos como presidente de um sindicato dos professores. E depois temos professores que trabalham no Algarve a ganhar 800 euros e ainda têm que pagar a casa. Eu não sei, eu questiono isso porque quando um empresário, ou um gestor, ou até um governante não tem resultados, um treinador de futebol, esses são os que estão mais na corda bamba, não tem resultados, saem. Como é que nós temos um presidente de um sindicato? Eu não sou professor, não faço aqui a minha declaração de interesses. Não sou professor, não tenho nenhuma relação com a função. Mas há coisas que são por demais evidentes. Nas forças sindicais nós vamos habituando, as pessoas acabam por ficar muito tempo no Há um corporativismo muito grande. E acabam por sair quase por reforma, não é por não é por mais nada. É um corporativismo. Então há ali uma renovação que não é mais. Há um corporativismo muito grande. Mas voltando ao tema das medidas concretas que nós temos que tomar. E o devolver os rendimentos pode não ser pelo aumento do salário mínimo, pode ser, por exemplo, pelas tabelas de retenção do IRS. Nós falamos imenso na natalidade. Eu convido toda a gente a consultar as tabelas de retenção do IRS e a consultar a progressividade que existe pelo número de filhos. É absolutamente ridículo. Estamos a falar de 1%. Qualquer pessoa, qualquer casal que se questione e eu quero ter um filho, tem algumas condições limitadas em termos fiscais em que é que o Estado colabora para eu poder ter um filho. Temos o abono, que é uma excelente medida, mas em que é que o Estado colabora para eu poder ou ter alguma confiança ou esperança para ter um filho? E nós vamos consultar as tabelas de retenção e o Estado vai-me dar mais 1% em média por aquele filho. Estamos a falar de 10 euros num ordenado de 1000 euros. Para que é que isto dá? Por isso, eu acho que discutiu-se muito estes dias se deve reduzir os impostos das empresas, se deve reduzir primeiro os impostos das pessoas. Eu acho que se deve fazer em simultâneo, de forma criteriosa. Também não acreditamos em taxas fletes, por isso também não somos liberais, porque isso ia tirar o tapete a imensas pessoas. O dinheiro não ia chegar para depois para o social como nós defendemos, mas eu acho que um ponto fundamental para devolver o rendimento às famílias é muito com base na tabela de retenção, o apoiar a natalidade. Nós neste momento temos perto de 500 mil idosos no distrito do Porto, idosos que têm necessidades ou que vão ter necessidades sociais, como lares, e depois podemos falar mais à frente com esse detalhe. Então nós, para equilibrarmos isso e para equilibrarmos a balança da segurança social, temos que ter uma política drástica de incremento da natalidade e isso só se faz com ajudas do Estado. Nós temos agora o PRR para tentar fazer face à pandemia. Todos nós sabemos que injetar dinheiro por si só não resolve os problemas. É preciso políticas que façam com que esse dinheiro tenha algum efeito. Um dos pontos principais que a Aliança defende é o combate à desertificação do interior. E este PRR pode ser aproveitado para, de certa forma, também tentar criar incentivos a que as pessoas se desloquem para o interior e assim resolvermos parte dos vários problemas que temos. Essa é outra da componente de devolver os rendimentos, que é ter tabelas diferenciadas em algumas regiões do país. Se nós queremos apostar no interior, as tabelas de retenção do IRS ou até a própria dedução à coleta pode ser diferenciada em algumas regiões do país. A própria criação de emprego no interior por si só pode ser um incentivo, porque teremos habitação mais barata, melhor qualidade de vida. Sim. Isso é parte da componente das empresas, que era a segunda parte que eu ia falar nas medidas que nós achamos que devem ser tomadas de imediato para equilibrar. Mas também não pode ser de forma cega, como o Rui Rio refere e o PSD refere, vamos reduzir 5% o IRC. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que isso é estar
a reduzir por reduzir e a reduzir de forma discricionária. O que é que nós defendemos? O que nós defendemos é que esta redução seja assente em empresas que reinvistam esse próprio lucro, não é? Porque o IRC é uma taxa sobre os rendimentos da empresa, mas que reinvistam de forma positiva. E com 2 a 3 condições fundamentais. O investimento no interior tem que ser maior essa devolução do IRC para quem investe mais no interior. Tem que ser para quem investe mais, e aí alinhado com o PRR, em transição energética e transição digital. E, sobretudo, achamos que é um ponto fundamental essa devolução, entre aspas, ou essa redução do IRC tem que ser entregues a empresas que demonstrem que são sustentáveis e têm uma política de responsabilidade social muito forte. E essa política de responsabilidade social, como é que se mede? Mede-se são empresas que demonstrem que, efetivamente, aumentam os salários aos seus trabalhadores. Porque estarmos a devolver, se nós queremos uma mudança de forma orgânica, estarmos a reduzir 4 ou 5% o IRC e que não tenha estas condições, nós só estamos a tirar dinheiro do Estado e, provavelmente, se houver inabilidade em gerir os recursos, a tirar dinheiro da saúde e de outros setores fundamentais para entregar às empresas e que depois não são bem empregos. E eu acho que o Estado também tem aqui uma missão de orientar as empresas e os empresários daquilo que são investimentos positivos. Nas pessoas. Fiscalizar o que é feito. Exatamente. Nas pessoas, na transição energética e na coesão territorial, na mudança para o interior, que é fundamental. Cândido Ferreira, no dia 30 vamos a votos, partimos todos em pé de igualdade. Vamos partir do pressuposto que a Aliança consegue eleger, independentemente de ser 1, 2, quantos deputados forem, quais serão as principais bandeiras no imediato da Aliança no Parlamento? No cenário hipotético de eleição. Sim. Antes de mais, o nosso projeto é assim, nós não temos um prazo definido se o nosso projeto, o nosso principal objetivo é alcançar isso a 1 mês, é 5 anos, nós não sabemos. Não sabemos, nem é a nossa principal preocupação. A nossa principal preocupação é passar esta sensibilidade às pessoas, é passar estes valores às pessoas e perceberem que têm aqui um partido, um conjunto de pessoas que têm esta orientação que é as pessoas e que estão disponíveis para voltando ao início da nossa conversa, para ter uma orientação não para a ideologia, mas para as necessidades reais das pessoas no seu dia-a-dia e que seja um partido em que as pessoas possam confiar e que não está amarrado ideologicamente para tomar as suas decisões, como víamos ontem, que de um lado tínhamos a direita e do outro lado tínhamos a esquerda, e quando se falava em Estado, mais Estado, quase que víamos os do lado direito a fazer caretas para o lado esquerdo e o mesmo ao contrário, que aquilo quase que roçava. Quando chega ao problema, arregaçamos as mangas e vamos resolver. Exatamente. É as pessoas saberem que há um partido que vai fazer aquilo que é o mais adequado em cada momento, que não está amarrado pela ideologia e que vai ao encontro das necessidades das pessoas. E que tenha também a confiança que vai fazer aquilo de acordo com as necessidades das pessoas e com uma perspectiva de longo prazo. E isso faz toda a diferença. E é por isso que nós defendemos que haja uma maior pluralidade na política, que hajam mais partidos novos, mais partidos que não estejam agarrados a estes interesses, mais partidos que não estejam condicionados por uma quantidade de pessoas que têm que continuar a manter o seu emprego e que estejam na política de forma completamente desinteressada. E então os nossos principais eixos, se nós formos eleitos, vai ser a inclusão, porque acreditamos que uma sociedade inclusiva, uma sociedade multicultural, é uma sociedade mais rica e que consegue de alguma forma, ultrapassar as dificuldades, porque há várias perspectivas. E quando falamos em inclusão, estamos a falar
de etnias, raças, religiões, orientações sexuais. A diversidade traz-nos esta riqueza e que não é normal ouvir este tipo de abordagem num partido de direita, porque não estamos amarrados à ideologia. Nós situamos-nos na direita, mas não temos uma ideologia própria de direita porque somos personalistas e humanistas. Depois, a prosperidade. Nós achamos que temos que colocar a funcionar o principal elevador social, que é a educação, e temos que criar condições para que os jovens, as crianças e os jovens tenham as mesmas condições, independentemente das origens sociais onde estão inseridos. Por isso, uma educação de boa qualidade, uma educação que vai ao encontro das necessidades das empresas e ao encontro das necessidades do mercado. E não estou a falar isso no foco das empresas, é para as necessidades reais do mercado, para que haja empregos, para que haja colocação e para que as pessoas sejam bem-sucedidas. Eu dou um exemplo. Nós vemos Tudo funciona. dezenas de cursos profissionais, por exemplo, de manicure. Não vai haver trabalho para aquelas pessoas todas. Porque é uma atividade que é concorrencial uma com as outras. É uma atividade que permite exportar. É uma procura que se esgota. Exato, não é? Por isso nós temos que orientar os nossos jovens para aquilo que são as necessidades efetivas do mercado. Isso é absolutamente fundamental. E depois também temos que criar condições para que esses jovens consigam ter um projeto de vida. E por isso, nós temos um foco muito grande em apoiar todos os jovens que queiram fazer um curso superior e que os cursos superiores possam ser mais gratuitos para quem não tem condições para fazer um curso superior. Porque aí vamos ao tal contrato social e aqui ao equilíbrio da sociedade. Porque aqui eu nasci numa família pobre ou que não tenha condições, não posso ter as mesmas oportunidades que os outros possam ter. E depois a tradição. Como nós somos personalistas, defendemos a pessoa e a sua personalidade. E então, mas vamos ter que a defender em todos os momentos. E a nossa tradição é a nossa tradição. Um Estado soberano é constituído por o seu território, o seu povo e a sua história. E nós, independentemente de muitas das vezes nós analisarmos a história aos olhos de hoje e de acordo com a realidade de hoje, que isso é uma análise completamente errada, podemos considerar que tivemos momentos na nossa história que tivemos abordagens menos positivas, nomeadamente a escravatura, os descobrimentos, mas nós não podemos esconder isso, não podemos esconder. Porque a história não se apaga. A história não se apaga e por isso nós vamos sempre ter orgulho naquilo que somos, naquilo que fomos, porque faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa identidade enquanto país. Cândido Ferreira, muito mais haveria a falar, o nosso tempo é limitado. Estava aqui entretido mais 2 horas. Agradeço-lhe mais uma vez a presença e desejo-lhe uma continuação de uma boa campanha e as maiores felicidades. Muito obrigado a todos e que tenham umas boas eleições em segurança e participem porque o país precisa da participação ativa de todos e do contributo de todos. Obrigado. E assim que nos está a ouvir, mais uma vez obrigado pela presença e uma boa tarde.